Porto Alegre continua completamente inundada. Parece a imagem de uma Veneza, com suas ruas transformadas em canais para transporte dos seus habitantes. Nesse vídeo, vamos entender o que levou a cidade a ser tomada pelas águas. Quais foram as falhas estruturais que deixaram as ruas alagadas? E vamos mostrar exemplos de países que usaram as maneiras práticas para evitar que as suas cidades tivessem o mesmo fim que a capital gaúcha. Ficou curioso? Vem comigo porque depois da vinheta eu te mostro. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Na segunda semana de maio, finalmente, a chuva deu uma trégua para a população do Rio Grande do Sul. Mas a capital do estado, Porto Alegre, continua em alerta, pois há previsão de volta de novas chuvas. Até às 20 horas do dia 14 de maio, o Lago Guaíba havia retornado à marca de 5 metros e 25 centímetros. Bairros como o Centro Histórico e outros próximos à orla do gasômetro viram seu volume de água aumentando novamente. No total, já são 14 mil pessoas desabrigadas em toda a capital até a data de gravação desse vídeo. A prefeitura construiu uma barricada improvisada de 1,80 m, com 2 andares de sacos de areia para conter as águas, na área do gasômetro. Bairros como o Lami tiveram a população retirada o mais rápido possível para fugir de um alagamento de intensidade ainda maior. E para piorar, a temperatura baixou rapidamente. E com o frio, a água lamacenta fica ainda mais gelada do que já é. Até o dia 14, já choveram 511 milímetros em Porto Alegre, o que representa 460% da média normal para um mês. Apenas para entendermos melhor a relação entre milímetros de chuva e litros de água, saiba que para cada 1 milímetro de chuva previsto, correspondem a 1 litro de água por metro quadrado. Então, isso quer dizer que 511 milímetros de chuva equivalem simplesmente a 511 litros de água por cada metro quadrado no solo. Isso mesmo, mais de meia tonelada por espaço quadrado. O que continua sendo a maior pergunta da população é: como essa situação chegou a esse ponto na capital do estado? Por que isso aconteceu? Vamos tentar explicar alguns motivos a seguir. Vários fatores contribuíram para a inundação. Primeiramente, o volume de chuvas foi excepcionalmente alto. Esse volume de chuva aumentou o nível de água dos rios que desaguam no Guaíba, como os rios Jacuí, Rio dos Sinos, Caí e Rio Gravataí, que vêm de regiões altas, elevou o fluxo abruptamente das águas do estuário. Outro fator é que a cidade fica numa planície cercada por morros, e isso faz com que seja facilmente atingida pelo aumento do volume de água no lago, causando uma inundação. Se somando a esses dois fatores críticos, tem as marés de tempestades formadas pelos ventos fortes, que fazem o oceano subir inúmeros metros, impedindo a vazão natural das águas da Lagoa dos Patos no Atlântico, esta que, por sua vez, recebe as águas do Guaíba. Outra situação que ajudou no alagamento do centro da cidade, principalmente, foram as 3 comportas que apresentaram vazamentos, sendo que uma delas, a de número 14, se rompeu com a força da água. Adicionada a tudo isso, vem a falta de um sistema de escoamento eficiente que evitasse que as águas do Guaíba invadissem a cidade sem controle. Até pontos turísticos foram atingidos de uma forma destrutiva, como veremos a seguir. A estátua do Laçador, um dos símbolos gaúchos que fica na Avenida dos Estados, próximo ao aeroporto Salgado Filho, foi cercada pela água. Uma imagem triste que lembra, vagamente, a da Estátua da Liberdade, que fica na Liberty Island, na divisa de Nova York e New Jersey. Outro símbolo da cidade foi o mercado público, que foi invadido pela enchente e houve uma enorme perda para todos os comerciantes que lá trabalhavam.
Outro dos pontos turísticos mais apreciados pelos porto-alegrenses e pelos turistas que visitam a cidade foi a orla do gasômetro. Com a subida do Lago Guaíba, a orla ficou completamente tomada pelas águas. O que é mais triste, além da desolação, é que ela havia sido revitalizada recentemente e teve toda a sua estrutura mudada para o conforto e segurança dos visitantes. E não somente esses locais turísticos foram afetados, mas também os estádios do Grêmio e Inter, que ficam nos bairros Navegantes e Menino Deus, respectivamente, foram inundados pela enchente. Agora, o mais importante é: o que levou a cidade a ficar dessa maneira? Vamos ver a seguir. E se você mora em Porto Alegre, deixe uma mensagem nos comentários com algumas informações que ainda não foram comentadas aqui nesse vídeo. Segundo vários portais de comunicação e da internet, a negligência e a falta de destinação de recursos para a prevenção de enchentes foram decisivas para essa catástrofe na cidade. A informação veio do portal de transparência da Prefeitura da cidade de Porto Alegre, ou seja, não houve manutenção dos locais que deveriam proteger o centro histórico da cidade de uma enchente. Como a comporta número 14, que, por falta de uma vistoria anterior que constataria a fragilidade do sistema de comportas, acabou sendo destruídas pelas águas. Outro ponto a ser verificado foram as casas de bombas para drenagem, que, por causa do volume de água excessivo, não conseguiram dar conta da demanda. Das 23 bombas, 19 tiveram que ser desligadas em razão da inundação e por riscos de choque elétrico na população. Bairros como a Cidade Baixa tiveram a rede elétrica desligada, dificultando ainda mais o resgate das pessoas que estavam presas nos prédios. Os diques, que se encontravam entre as casas de bombas, se mostraram ineficientes para conter a água do Lago Guaíba que inundava a Avenida Mauá. Essa destruição em toda a região metropolitana, mas, em especial, em Porto Alegre, deixou claro que não houve uma devida atenção com o programa de prevenção de enchentes. Seria necessário adotar procedimentos anti-enchentes, como acontece em outros países, por exemplo, Holanda e Japão, e é deles que vamos falar a seguir. A Holanda tem uma longa história de gestão da água e seu sucesso diante desse desastre pode oferecer ao mundo um plano sobre como lidar com as inundações, especialmente porque se espera que as mudanças climáticas tornem os eventos de chuvas extremas mais comuns. O país vem lutando contra o mar e a cheia dos rios há quase um milênio. 3 grandes rios europeus, o Reno, Meuse e Scheldt, têm seus deltas na Holanda e com grande parte de suas terras abaixo do nível do mar. O governo diz que 60% do país está em risco de inundação. Grande parte do país está essencialmente afundando. Sua infraestrutura de gestão da água está entre as melhores do mundo, envolvendo paredes gigantes com braços móveis do tamanho de 2 campos de futebol, dunas costeiras que são reforçadas com cerca de 12 milhões de metros cúbicos de areia por ano e coisas simples, como diques que dão aos rios mais espaço para inchar ao abaixar seus leitos e expandir suas margens. Nos anos 50 e 60, as enchentes no Japão eram comuns, com destruição e prejuízos, principalmente em Tóquio. A rotina era de bairros inundados e devastação toda vez que chovia. Portanto, para tentar contornar o problema das inundações com chuva, Tóquio construiu o maior sistema de escoamento do mundo, o Metropolitan Area Water Underground Discharge Channel. Demorou 13 anos de trabalhos intensos, finalizado apenas em 2006 e custou 3 bilhões de dólares. Fizeram um enorme complexo de 6,3 quilômetros de túneis subterrâneos e um tanque grande o suficiente para caber várias estátuas da liberdade, a 22 metros de profundidade, com pilares de 5.000 toneladas. Todos os rios e canais têm um grande cilindro de 30 metros de largura e 70 metros de altura que recebe a água da chuva e não deixa transbordar.
Você acha que essas tecnologias poderiam ser adaptadas para proteger Porto Alegre? Mas uma tragédia nunca vem sozinha. Algo surpreendente aconteceu na Serra Gaúcha. As chuvas fortes que atingem o estado do Rio Grande do Sul podem ter causado os tremores de terra sentidos por moradores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na madrugada de segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil e a Prefeitura de Caxias do Sul, o que ocorre no local é a acomodação de camadas rochosas subterrâneas, o que já ocorreu no município em outras ocasiões. Também, devido ao excesso de chuva nas últimas 2 semanas, pode ocorrer a aceleração dessas acomodações devido a lubrificações causadas pela água. O primeiro tremor, de 2,4 graus a 1h48 da madrugada em Bento Gonçalves. O segundo, às 2h58 em Caxias do Sul, de 2,3 graus. E o terceiro, às 3h03 da manhã, com a mesma intensidade, em Caxias. Os locais estão sendo verificados por equipes dos bombeiros e da Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. Ainda bem que esses terremotos não chegaram à cidade de Porto Alegre, pois a situação está bem difícil para as pessoas de lá. Porto Alegre é uma das capitais mais bonitas do país. Logo logo a chuva vai dar uma trégua e as águas baixarão. A rua da praia, mesmo não tendo praia, vai voltar a ter sorrisos ensolarados das pessoas que passam por ela todos os dias. E como a estátua do laçador, que olha para o horizonte, para o que está por vir, o porto-alegrense vai ter um futuro muito melhor que antes sonhado. E num final de tarde, na orla do gasômetro, todos poderão ver um dos pôres de sol mais bonitos do mundo. Como já dizia a música, Porto Alegre é demais. Obrigado por assistir o canal e até o próximo vídeo.